Nada tem a capacidade de entreter, estimular diálogos, despertar a criatividade e abrir nossas mentes como um livro. A frase tenta condensar em poucas palavras a importância dos livros e da leitura, além de marcar a abertura do trailer do nosso canal. Desde quando a humanidade inventou a escrita, a organização e preservação de textos em tomos e volumes nos permitiu um vislumbre do comportamento de povos que vieram há dezenas de séculos atrás. Ler é um hábito que nos é lembrado constantemente de sua importância por figuras notórias através da história. E os livros, defendidos e alçados ao patamar de essenciais para o crescimento e evolução de nossas mentes por essas mesmas pessoas. Mas e quando os livros são transformados no exato oposto da finalidade a qual eles foram criados? Assim como o exemplo de King, que foi tema do episódio anterior dessa série, outros autores também tiveram suas criações vinculadas a acontecimentos e situações no mínimo perturbadoras. Neste vídeo, vamos saber quais livros protagonizaram situações semelhantes a de Rage, o livro banido do Rei do Maine. Número 1. O Colecionador. Em 1963, o autor britânico John Fowles escreveu um romance que narra o cotidiano de Frederick Clegg, um ávido colecionador de borboletas sem habilidades sociais que vive emocionalmente separado do resto do mundo. Clegg vive solitário em sua cabana na floresta e sequestra a jovem Miranda, por quem ele estava obcecado há algum tempo, e a mantém no porão, adicionando-a à sua coleção. Christopher Wilder, um serial killer que assassinou 8 jovens mulheres em meados dos anos 80, foi encontrado com um exemplar de O Colecionador quando deu um tiro em si mesmo. Robert Berdella, o açougueiro de Kansas City, torturou e matou pelo menos 6 homens na década de 1980 e afirmou ter sido inspirado na versão cinematográfica do romance. Mas os criminosos mais intimamente ligados ao livro foram os assassinos Leonard Lake e Charles Zing. Os 2 psicopatas sequestraram, torturaram e mataram mais de 25 pessoas, a maioria mulheres jovens. Lake foi diretamente inspirado e obcecado pelo romance, já que logo após sua prisão, o FBI encontrou, além dos corpos das vítimas, um diário onde ele descrevia os seus crimes como Operação Miranda, nome da personagem do livro de Fowles. Lake se matou logo após a sua prisão e seu cúmplice, Charles Zing, pegou pena de morte e espera sua execução na prisão de San Quentin. Número 2. Psicopata Americano. O livro de Bret Ellis conta a história de Patrick Bateman. Jovem, bonito e bem educado, Bateman ganha sua fortuna em Wall Street durante o dia, enquanto passa suas noites de maneiras que não podemos imaginar. Expressando seu verdadeiro eu através de tortura e assassinato, Bateman prefigura um horror sádico que nenhuma sociedade suportaria enfrentar. Psicopata Americano é definitivamente um livro violento, mas já levou a crimes na vida real? Os assassinatos cometidos por Ulrich Judin, cometidos em 2014, não foram resultado do livro, mas o assassino certamente se viu em suas páginas. Quando Ulrich foi considerado culpado de seus crimes, a mídia foi rápida em anexar o apelido de verdadeiro psicopata americano ao seu nome, o que faz sentido, dadas suas ações. De acordo com um dos antigos amigos de escola de Ulrich, Psicopata Americano era seu livro favorito. Além disso, ele idolatrava Patrick Bateman, o personagem principal assassino e psicopata de Wall Street, a ponto de o ex-amigo acreditar que ele estava tentando se modelar em Bateman. Ulrich também trabalhava em finanças e tinha pelo menos uma fração da psicose violenta do personagem do livro. O assassino da vida real admitiu ter matado 2 mulheres em Hong Kong, supostamente atraindo-as para seu apartamento, onde as espancou e as torturou antes de esfaqueá-las até a morte. Se não tivesse sido preso, havia uma chance de Ulrich ter se tornado um psicopata americano completo, já que confessou que os assassinatos o fizeram se sentir muito bem. Ele está preso aguardando julgamento e pegará prisão perpétua se for condenado. Número 3.
A Rainha dos Condenados. Quando pensamos em livros que inspiram crimes na vida real, geralmente imaginamos crimes que são possíveis em nosso mundo, não os mundos de monstros e criaturas da noite. Não esperamos que um homem se torne um vampiro completo lendo algumas histórias de vampiros, mas foi exatamente o que aconteceu com Alan Menzies na Escócia em 2003. Menzies pensou que estava ganhando a imortalidade de um protagonista sugador de sangue da série Crônicas Vampirescas, Jane Rice, mas na realidade isso era simplesmente um caso de assassinato e canibalismo. Menzies bateu na cabeça de seu amigo com um martelo e o esfaqueou várias vezes. Ele então bebeu seu sangue e comeu um pouco de sua cabeça, como confessou a um oficial. Menzies estava obcecado com o trabalho de Jane Rice, dizendo ao tribunal em seu julgamento que ele havia sido instruído a realizar o assassinato a mando de Akasha, a rainha dos vampiros nos romances da autora. Vários livros da série foram encontrados em sua casa com anotações nas margens e rodapés de páginas. Os psiquiatras determinaram que Menzies sofria de um distúrbio psicótico, mas que isso não era motivo para diminuir a responsabilidade em seu julgamento. Ele foi condenado à prisão perpétua, o que seria muito tempo para os mortos-vivos. No entanto, sendo mortal, Menzies morreu em sua cela de prisão em 2004. Número 4. Fundação. Em 2018, Shoko Asahara e outros membros de um culto apocalíptico conhecido como Verdade Suprema foram executados pelo Estado japonês por perpetrar o pior ataque terrorista que já aconteceu no Japão. O atentado ocorreu no sistema de metrôs de Tóquio em 1995, quando membros da seita detonaram dispositivos de distribuição de gás sarin, atingindo mais de 5.000 pessoas inocentes e matando outras 12. No início, o culto terrorista misturava elementos de vários credos, vertentes do budismo, alguns tópicos do cristianismo, bem como do hinduísmo, tomando Shiva como principal imagem de adoração. Em meio a essa mistura de credos, o culto também reverenciava a série de romances de ficção científica Fundação, escrita por Isaac Asimov. Uma das obras mais famosas de Asimov, a série A Fundação, fala de um personagem que forma uma sociedade secreta destinada a reconstruir o mundo humano após a previsão de um colapso total da civilização intergaláctica. A sociedade secreta torna-se uma religião depois que o protagonista morre. Asahara levou os textos escritos pelo autor de Fundação a sério e formou sua própria sociedade secreta que, com o tempo, virou um culto. A série de livros de Asimov se tornou o plano de Asahara, mas na tentativa de sua organização de salvar o maior número possível de humanos de um apocalipse fictício que acreditava ser real, os membros do culto cometeram o pior crime civil conhecido no país. Asahara e vários membros do alto escalão da seita foram presos e condenados à morte. O caso da seita Verdade Suprema nos mostra o quanto é incrivelmente devastador o que falsos líderes religiosos são capazes de fazer, manipulando a fé alheia. Número 5. O Apanhador no Campo de Centeio. O romance de J.D. Salinger, publicado em 1951, detalha 2 dias na vida do jovem de 16 anos Holden Caulfield, depois que ele foi expulso de um internato para jovens. Confuso e desiludido, Holden busca a verdade e se revolta contra a apatia e a falsidade do mundo. O livro foi inicialmente escrito para adultos, mas com o passar do tempo atraiu um público cada vez mais jovem. Holden Caulfield, o protagonista do romance, é considerado um ícone da rebeldia adolescente. O sucesso e a notoriedade de O Apanhador no Campo de Centeio se dividem entre a narrativa bem elaborada de J.D. Salinger e os assassinatos aos quais o livro foi associado. Entre os mais famosos está o crime ocorrido na entrada de um hotel nas proximidades do Central Park em 1980, o assassinato de John Lennon cometido por Mark Chapman. Na noite do dia 9 de dezembro, Lennon saiu de sua limusine e se dirigiu para a entrada do hotel. No caminho, ele passou por um fã para quem ele havia assinado um autógrafo naquela mesma manhã, Mark Chapman. Chapman sacou um revólver calibre .38 e disparou 4 vezes nas costas de Lennon, o
O cantor seria oficialmente declarado morto no hospital. Após o crime, Chapman sentou-se calmamente e começou a folhear o apanhador no campo de centeio, enquanto esperava a polícia chegar. Dentro do livro, Chapman havia escrito para Holden Caulfield, de Holden Caulfield: "Esta é a minha declaração", e assinou o nome de Holden. Sob custódia da polícia, Chapman disse: "Tenho certeza de que a maior parte de mim é Holden Caulfield, que é a pessoa principal do livro. A pequena parte de mim deve ser o diabo." Durante seu julgamento, ele começou a ler o romance quando se dirigiu ao tribunal. Chapman era obcecado por Lennon e pelo apanhador no campo de centeio. O livro contém 26 capítulos e Chapman alegava que o assassinato de Lennon era o capítulo que faltava do livro. O capítulo 27. Como dito ao final do vídeo anterior, Stephen King não foi o primeiro e nem será o último autor que teve as suas obras atreladas a incidentes sinistros na vida real. E, infelizmente, artistas de outras mídias também experimentaram o desconforto de ver seus trabalhos relacionados com crimes hediondos. Um exemplo terrível desse tipo de ocorrido ficou conhecido como a Junk Box da CIA, que consistia na tortura em forma de música aplicada a prisioneiros da base de Guantánamo. De acordo com informações obtidas com oficiais do exército que serviram em Guantánamo e documentos vazados, os prisioneiros eram obrigados a escutar música em volumes insuportáveis em sessões que duravam de 24 até 48 horas ininterruptas. A lista com o nome dos artistas e das músicas que eram usadas em Guantánamo foi divulgada e imediatamente organizações humanitárias, ex-militares que serviram em Guantánamo e os próprios artistas uniram-se em um protesto massivo, pressionando o governo americano para que parassem de utilizar suas músicas como instrumento de tortura. Os artistas conseguiram retirar suas obras da rotina de tortura da base americana, mas a prisão continua operacional e existem dezenas de instalações americanas similares a Guantánamo espalhadas por todo o mundo. Governos usando músicas de artistas famosos e as transformando em instrumentos de tortura, nos mostra que Stephen King não estava errado quando falou sobre os incidentes terríveis envolvendo o Rage. As criações de King, assim como as obras dos autores e artistas que apareceram no vídeo, não podem ser culpadas pelas atitudes de indivíduos desequilibrados. A estética dessas criações, na maioria das vezes, é inspirada justamente no comportamento social que esses artistas e autores observam. Apesar dos assuntos e acontecimentos em relação à fúria não terem sido esvaziados, o próximo vídeo do Rei do Maine trará um outro livro como destaque, uma das obras mais importantes da carreira de Stephen King. Um livro que deixou sua marca na cultura pop moderna, com números e características que só podem ser definidas através de superlativos. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado. Usem o espaço dos comentários para sugestões e críticas. A gente se vê no próximo vídeo. Beijão e até a próxima!